Vivencie uma viagem à Terra Santa. Ande pelos lugares que Jesus andou, ouvindo os ensinos que brotaram de seus lábios há quase 2000 anos. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos ao programa Bíblia Fácil. Hoje você percebeu que nós estamos aqui num novo cenário, é o novo cenário do programa Bíblia Fácil. E eu queria conversar com você um pouquinho hoje a respeito dessa nova temporada, dos grandes desafios que nós vamos ter, e eu queria conversar principalmente com você, que tem assistido o programa Bíblia Fácil e tem usado a mesma temática na sua igreja local. Nós temos agora uma grande oportunidade de trabalharmos juntos uma nova temática na rádio, na TV, na internet e aí na sua igreja local. E hoje eu queria usar o programa para explicar um pouquinho para você como vai ser essa integração e como vai ser essa nova temporada e também apresentar para você os nossos novos convidados. O programa Bíblia Fácil só está começando. E aí, percebeu e gostou da nossa nova vinheta? Essa é a vinheta que você vai acompanhar todas as semanas a partir de agora, nas próximas 18 semanas. O curso que nós vamos apresentar chama-se Ensinos de Jesus. Eu tenho em minhas mãos aqui o curso e por falar nesse curso, eu já queria convidar você a ligar para Novo Tempo em horário comercial e pedir o seu guia. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Você pode também acessar a nossa página na internet, novotempo.com/Bíblia Fácil. Esse guia de estudo pode chegar na sua casa num prazo de 10 a 15 dias. E esse guia de estudo vai ser usado aqui no programa para os próximos 18 semanas. E eu queria falar um pouquinho para você agora a respeito dessa integração entre o que vai acontecer aqui na Novo Tempo e aí na sua igreja local. No dia 20 de abril, quinta-feira, às 10 da manhã, nós vamos estar em rede nacional através da Rádio Novo Tempo. Anota aí na sua agenda, quinta-feira, 20 de abril, 10 da manhã, Rádio Novo Tempo. Nós vamos entrar no primeiro estudo do ensino de Jesus, o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Esse será o tema apresentado na rádio quinta-feira. Quando for no sábado, às 2h30 da tarde, sábado que vem, 2h30 da tarde, nós vamos começar aqui na TV, no programa Bíblia Fácil, a primeira lição, o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. E quando for no domingo seguinte, dia 23 de abril, sem ser amanhã, domingo que vem, você então vai começar aí na sua igreja o programa Bíblia Fácil, Ensinos de Jesus. Mas pastor, como que eu vou apresentar o mesmo tema aqui na minha igreja que vocês vão apresentar aí na TV? Bom, nós vamos dar para você algumas ferramentas. A primeira delas é esse próprio guia de estudo, que você pode pedir a Novo Tempo ou através da associação ou missão, isso pode chegar até a sua igreja. Então você vai ter aqui um material para você estudar e se preparar para apresentar. Um segundo produto que nós vamos colocar na sua mão será o PowerPoint. Esse mesmo PowerPoint que eu vou usar aqui no programa Bíblia Fácil, ele vai estar disponível para você num site. Anote o site aí, ensinosdejesus.com.br. É o mesmo nome do estudo, ensinosdejesus.com.br. Nesse site, além do PowerPoint, das imagens, você vai encontrar ali pequenos vídeos promocionais para ir apresentando para a sua igreja, para que os seus amigos, para que todos conheçam a respeito desse novo projeto do programa Bíblia Fácil. E um terceiro ponto, quando você se reunir com todos no domingo à noite para estudar a Bíblia, você vai ter o seu guia impresso, vai ter o PowerPoint, mas nós temos uma novidade para você. Nós fomos até Israel
e nós gravamos 18 vídeos sobre os mesmos temas para que você use aí na sua igreja. Não são vídeos longos, eles possuem de 10 a 12 minutos. E esses vídeos devem ser apresentados no final do seu estudo. Esse DVD que nós gravamos em Israel, você pode conseguir ele na associação. Você pode ter também através do site ensinosdejesus.com.br. Então você apresenta o tema com o PowerPoint que você pode baixar do site e você usa então esse DVD como um complemento do seu estudo. A partir de agora então nós vamos começar nas mídias da Novo Tempo, começar a convidar os nossos amigos telespectadores, ouvintes e internautas para buscarem uma igreja no domingo à noite. E o dia 23 de abril será o primeiro domingo. Então eu quero convidar você a envolver a sua igreja. Prepare uma linda recepção, uma boa programação, música de louvor a Deus e músicas especiais. E você então também começa a estudar a mesma temática do programa. Então esse projeto busca integrar e trazer para a nossa igreja os telespectadores da Novo Tempo. E sem dúvida, Deus vai nos dar uma grande vitória nesse ano. Eu queria agora que você conhecesse um pouquinho mais a respeito desse DVD que nós gravamos em Israel. Alguns vídeos nós vamos mostrar para você começar a sentir o clima desse novo projeto. Assista aí. Certa vez, li que um homem enviou o mesmo recado para 10 de seus amigos, com a seguinte mensagem: fuja, descobriram tudo. Naquele fim de semana, 6 de seus amigos deixaram a cidade. Não sei se essa história é verídica, mas de uma coisa eu sei: eu e você precisamos sentir o perdão por algo que fizemos no passado e ainda nos culpamos. O pior, enquanto não sentimos o perdão de Deus, não temos disposição em perdoar quem nos ofende. Um ciclo vicioso que pode levar à morte, mas ainda há tempo. O Mar da Galileia foi um cenário muito especial no ministério de Jesus. Nós temos vários eventos da Bíblia que tiveram lugar nesse lago. Aqui nós temos uma pesca maravilhosa, quando em pleno dia os discípulos lançaram as redes e apanharam uma grande quantidade de peixes. E foi aqui na praia de Genezaré que Jesus fez o seu chamado para Pedro, Tiago, João e André. Aqui também, nesse mesmo lago, nós temos um momento muito especial quando Jesus estava num barco com os discípulos, dormindo, e uma grande tempestade se aproximou e ameaçava a vida de todos eles. Enquanto isso, Jesus descansava calmamente no barco e os discípulos o acordam e lhe perguntam: Mestre, não te importa que todos nós pereçamos? Jesus então levanta suas mãos, repreende o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E naquele mesmo instante fez-se grande bonança. Aqui também aconteceu um dos eventos mais extraordinários que a Bíblia relata. Jesus estava ensinando na beira da praia e o dia já estava se findando. Então Jesus pediu que os discípulos entrassem num barco e cruzassem o lago. Ele ficaria um tempo a mais com a multidão. E quando os discípulos vieram, Jesus foi para um desses montes orar ao Pai. O dia terminou, os discípulos já estavam aqui no lago e à noite Jesus veio caminhando sobre as águas em direção ao barco. Todos pensaram ser um fantasma e começaram a gritar em desespero. De repente Jesus disse que não tenham medo, sou eu. E Pedro disse: se é de fato o Senhor, manda-me ir ter contigo caminhando sobre as águas. E nós temos um momento especial quando Pedro desce do barco e começa a caminhar sobre as águas do Mar da Galileia. Enquanto Pedro manteve seus olhares em Jesus, ele caminhou normalmente. Mas quando ele começou a se sentir melhor que os outros, ele começou a afundar e ele gritou para Jesus pedindo socorro.
Jesus estendeu as mãos, tomou a Pedro e trouxe de volta para o barco. Esse Pedro era impetuoso. Ele tinha um temperamento muito forte. Em certa ocasião, Jesus ensinou a respeito do perdão. E Pedro, tentando ser melhor que os próprios rabinos que ensinavam que o perdão poderia ser oferecido até 3 vezes, disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Veja, os rabinos ensinavam até 3 vezes. Pedro disse: até 7 vezes? Então Jesus respondeu para Pedro e disse: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Essa história está aqui na Bíblia e ela foi contada por Jesus para nos ensinar uma preciosa lição. O perdão divino deve ser oferecido na mesma medida que Deus nos perdoa. Assim como Deus é incansável em nos perdoar, nós também devemos perdoar o nosso próximo. Agora, a palavra de Deus apresenta algumas condições para que o perdão seja alcançado. A primeira condição envolve arrependimento. No livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, depois de Pedro expor para aquela multidão a respeito de Jesus, do Cristo que eles haviam crucificado, a multidão perguntou: e o que nós faremos agora então? E Pedro disse para eles: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. O arrependimento é a primeira condição para recebermos o perdão divino. Nós temos que nos arrepender. O que é arrependimento? Ele pode ser resumido numa palavra: é tristeza, é sentir tristeza pelo pecado. Davi, após cometer adultério com Betseba, ele exprime esse arrependimento, ele diz que em pecado foi concebido e ele pede que Deus purifique agora a sua vida. Há uma segunda condição para que eu e você recebamos o perdão. Tem que haver confissão. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, João diz claramente: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem que haver confissão. Deus sabe o que eu fiz de errado, mas quando eu confesso o meu pecado, eu estou dizendo para Deus da minha sinceridade, do desejo de mudança. E há ainda uma terceira condição. Essa condição foi ensinada por Cristo na oração modelo, a oração do Pai Nosso. Em Mateus capítulo 6, Jesus diz: Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, para receber o perdão divino, eu também tenho que perdoar aqueles que me ofendem. Há ainda uma dimensão que nós precisamos entender a respeito do perdão. Há uma dimensão horizontal e há uma dimensão vertical. Quando eu falo em dimensão horizontal, eu estou me referindo, quando eu ofendo alguém, eu devo buscar o perdão dessa pessoa. E quando alguém me ofende, essa pessoa tem que buscar o perdão. Assim, nós devemos perdoar uns aos outros, essa é a dimensão horizontal. Agora, há também uma dimensão vertical do perdão. Isso tem a ver você com Deus. Quando eu peco contra o Senhor, é a Ele que eu devo buscar o perdão. Eu não devo buscar o perdão num homem daquilo que eu fiz contra Deus. Assim, nós temos que praticar o perdão para com o próximo e buscar o perdão divino. De fato, só perdoa aquele que foi perdoado. E quanto mais somos perdoados, mais nós temos a capacidade também de perdoar o próximo. Talvez eu esteja falando com você que ao longo de sua vida não tem conseguido oferecer perdão a quem muito te magoou. Quem sabe hoje é a oportunidade que você tem de tomar uma decisão, de escolher perdoar. O perdão ele é terapêutico. Enquanto a gente não perdoa, a gente espera que o mal aconteça às pessoas. Mas quando eu perdoo, eu estou abrindo mão do meu egoísmo, abrindo mão, quem sabe, até do meu sofrimento para que a pessoa possa ser liberta. Por isso nós devemos oferecer o nosso perdão. Muitos de nós vivemos de castelos assombrados do passado, por algo que nós fizemos e não conseguimos nos perdoar.
mas o perdão divino, ele é algo extraordinário. E hoje, Deus oferece esse perdão para você. Se você preencher as condições como hoje estudamos, você vai receber o perdão divino. Agora, esse perdão divino só pode acontecer porque o Espírito Santo atua em nosso coração, nos convencendo do erro que nós cometemos e da necessidade de alguém que possa nos amar e perdoar. Esse é o nosso Pai Celeste. A palavra de Deus ensina que Deus é rico em perdoar. Ele quer perdoar você. Ele prometeu pegar os nossos pecados e lançá-los na profundeza do mais profundo mar. Por isso, amigo, por isso, amiga, sinta-se perdoado pelo céu. O Espírito Santo vai trabalhar em seu coração e vai considerar a paz que você tanto precisa. Ore comigo agora. Bondoso Deus e Pai, se fizemos algo que não foi do teu agrado, queira nos perdoar. E se carregamos em nossa experiência, em nossa vida, em nosso coração, algo que nos machuca há tanto tempo, que hoje nós recebamos o perdão dos céus para sermos libertos da culpa e do medo. É em nome de Cristo que nós te oramos. Amém. Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere-o. Você certamente já visitou uma igreja, ou pelo menos viu uma e não teve coragem de entrar. Eu compreendo sua atitude. Com tantas igrejas em nossos dias, como saber qual delas irá, de fato, apontar o caminho para o céu? Talvez por isso, muitos não queiram saber mais de igreja, ou mesmo de religião. Mas, por pior que tenha sido sua experiência, deixe que a Bíblia o ajude em sua busca por um sentido na vida. Amanhecia o dia aqui no Mar da Galileia. Os discípulos haviam passado a noite inteira trabalhando, mas nada apanharam. Agora, voltado o barco para a praia, eles ainda estavam no barco quando Jesus se aproximou. Jesus passara a noite em oração em alguns desses montes, aqui próximo ao lago. E ele agora, no amanhecer do dia, esperava ter um momento de sossego, quem sabe separado da massa, da multidão que diariamente o acompanhavam. Mas não demorou muito e a multidão começou a chegar. Todos queriam vir de Jesus. Jesus então abre caminho entre a multidão, sobe no barco de Pedro e começa a ensinar-lhes. Terminado o ensino, Jesus disse para Pedro que trouxesse o barco para o meio do mar. E aqui, quando chegaram, Jesus disse a ele que lançasse as redes. Pedro havia dito: Senhor, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas, sob a tua ordem, nós lançaremos as redes. A noite era o único momento propício para se lançar as redes em águas claras como estas do Mar da Galileia. Pescar de dia não faria nenhum sentido, mas o amor ao Mestre levou Pedro à obediência. E ele lançou as redes. E quando as redes foram lançadas, eles apanharam tanto peixe que eles precisaram chamar outro barco que estava à praia para que viesse ajudá-los. E quando finalmente as redes foram recolhidas, cheias de peixes, Pedro percebeu que ele estava na presença de alguém que não era humano. Ele percebeu a divindade de Jesus. E ele, lançando-se aos pés de Cristo, disse: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Mas Pedro disse isso
agarrando-se aos pés de Jesus. Pedro percebeu que longe do seu Senhor, ele nunca poderia ser feliz. Longe de Jesus, ele nunca poderia ter uma vida plena. Essa cena foi muito especial, porque quando Pedro se levanta, Jesus faz para ele o maior chamado que qualquer ser humano pode ouvir. Jesus disse: Pedro, venha após mim, e eu farei de você um pescador de homens. Aqueles homens da Galileia eram pescadores humildes e ignorantes, mas Cristo, a luz do mundo, era sobejamente capaz de habilitá-los para a posição a que os chamara. O Salvador não desprezara a educação, pois quando regida pelo amor a Deus e consagrada para o seu serviço, a cultura intelectual é uma bênção. Mas ele passou por alto os sábios de seu tempo, porque eram tão cheios de confiança em si mesmos que não podiam simpatizar com a humanidade sofredora e tornar-se assim colaborador do homem de Nazaré. Ao saírem os discípulos do preparo ministrado pelo Salvador, que chegou há 3 anos, já não eram mais ignorantes e incultos. Haviam se tornado como ele, no espírito e no caráter. Os homens reconheciam que eles haviam estado com Jesus. O chamado de Cristo aos discípulos foi o primeiro passo no sentido de organizar sua igreja. E como no Velho Testamento, Deus havia chamado 12 patriarcas para organizar o povo de Israel, no Novo Testamento, Deus chamou 12 apóstolos que deveriam servir de representantes da igreja cristã. O tema da organização da Igreja de Cristo, às vezes, é um tema que se debate em muitos círculos, por causa de um texto que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Aqui no capítulo 16, verso 18, Jesus disse para Pedro: Também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns acham que Pedro, por esta palavra, torna-se o fundamento da igreja, mas um pouquinho de estudo da língua grega nos ajuda a compreender de que as palavras de Cristo não são bem assim. Jesus disse: Tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Se formos para o grego, tu és Petros, e sob esta Petra edificarei a minha igreja. O apóstolo Paulo confirmou essa ideia ao escrever aos Coríntios, dizendo que Cristo é o fundamento da igreja. Mas eu pergunto para você, diante de tantas religiões que existem na atualidade, como saber qual é a igreja que Jesus fundou? Bom, nesse ponto você precisa saber de que Deus possui hoje 2 igrejas, uma igreja visível e uma igreja invisível. Como se identifica a igreja visível? Pelas características que a própria palavra de Deus apresenta. Por exemplo, em Apocalipse 14, versículo 12, João escreve: Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A primeira característica dessa igreja é que ela obedece à lei de Deus, os 10 mandamentos, e também tem o testemunho de Jesus. Mas o que é o testemunho de Jesus? Em Apocalipse 19, 10, nós lemos que é o espírito da profecia, ou seja, haveria o dom profético nessa igreja. Bem, em nosso próximo estudo, vamos conhecer um pouquinho mais a respeito desse tema e você vai aprender um pouquinho mais também sobre Ellen G. White, uma profetisa dos dias modernos. A palavra de Deus ainda diz de que a igreja verdadeira, ela seria coluna e baluarte da verdade. Ou seja, ela seria defensora de todas as verdades pregadas na Bíblia. Não seria um evangelho parcial. O Espírito Santo, quando viesse, ele nos levaria a toda a verdade. E essa seria uma outra característica. Mas nós podemos apontar na profecia ainda uma terceira característica. Seria um movimento mundial. Porque Jesus falou lá em Mateus 24, 14, de que esse evangelho do reino será pregado por todo o mundo para testemunho a todas as nações.
então a igreja verdadeira seria também uma igreja mundial. Amigo, nós só encontramos uma igreja que preenche todas essas características. Esta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas, pastor, não é esse exclusivismo religioso? Não, porque Deus possui também uma igreja invisível. Lá em João capítulo 10, verso 16, Jesus declarou: ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, a mim convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E para estes sinceros, espalhados em qualquer denominação, Jesus também faz um apelo em Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, sai de Babilônia, povo meu. Deus tem um povo sincero. Em qualquer igreja, em qualquer denominação, Deus tem um povo sincero, que quando ouvirem a plenitude do Evangelho, tomarão uma posição ao seu lado e se unirão à igreja verdadeira. Se o Espírito Santo tem falado ao seu coração, enquanto você aprende mais da palavra de Deus, eu quero apelar agora para você tomar uma decisão. Se você, compreendendo as verdades que estamos ensinando nesse estudo, deseja se unir à igreja verdadeira, eu quero convidar você agora a entregar o seu coração a Cristo. Você também pode agora acessar um site que eu vou dar para você, decidimudar.com.br. Entre nesse site agora, preencha um formulário, apresente o seu desejo de se unir à igreja verdadeira e nós vamos visitar você. Nós vamos te ajudar nessa decisão. E eu gostaria de orar com você agora, para que essa mudança seja uma realidade na sua vida. Pai Santo, após compreendermos as verdades da Tua Palavra, que o Senhor tem uma igreja verdadeira nesse mundo, é desejo do nosso coração fazermos parte desta igreja. Ajuda-nos agora a tomarmos uma decisão firme ao Teu lado. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Lembre-se, Jesus prometeu que viria e veio. Ele prometeu que morreria e morreu. Ele prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. Ele prometeu que vai voltar. Espere. E aí, gostou da amostra que nós demos para vocês desses vídeos gravados em Israel? Sem dúvida, um material muito especial e que vai ser muito bem usado em nossas igrejas. No site ensinosdejesus.com.br você vai encontrar mais explicações a respeito desse projeto. Um detalhe interessante, esse DVD está disponível em nossas associações e missões. Busque informação para que você tenha esse material para usar a partir do dia 23 de abril. Agora eu queria apresentar para você os nossos convidados para a próxima temporada. Esse é o novo cenário do programa Bíblia Fácil, que foi preparado com muito carinho para essa nova temporada, e a partir do sábado que vem, aqui nesse cenário, nós teremos 10 amigos que virão para cá participar das gravações do tema Ensinos de Jesus. E eu queria que você agora conhecesse um pouquinho de cada um deles. Assista aí. Meu nome completo é Tatiele de Freitas Gonçalves Santana, moro em São Paulo, capital, na região do Jabaquara, Zona Sul, e trabalho na Ciote Ortopedia, uma clínica de ortopedia, sou gerente administrativo lá. Me chamo Carlos Roberto Gomes Beato, sou engenheiro eletricista e moro em São José dos Campos. Eu me chamo Luiz Sérgio Farina Júnior, moro na cidade de Curitiba, estado do Paraná, e minha profissão hoje é corretor de Bitcoin, compro e vendo Bitcoin, moeda digital. Marli Furtado de Souza, moro no Rio de Janeiro e sou natural do Ceará. E a minha profissão, trabalho com transporte alternativo e trabalho dirigindo, motorista. Andréia Correia, São Paulo, capital. E eu estava trabalhando como assistente administrativa, mas agora eu estou desempregada. Maria Verônica da Silva Santos, eu moro em Recife, no bairro do Prado. Eu sou educadora por profissão, mas escolhi ser dona de casa e eu sou muito feliz com isso. Passei um tempo sem ir. Que coisa chata, mas tá tudo legal agora. Dona de casa com muito orgulho.
Meu nome é Merinalda Garrido da Silva. A minha profissão é comerciante. Meu nome é Leônidas da Silva. Eu moro em Petrópolis, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Sou funcionário dos Correios, também teólogo. Lindinalva Andrade Brito, Jaguaquara, Bahia. Na verdade, Jaguaquara, Bahia é a cidade. Eu me situo em um distrito em Trocamento de Jaguaquara, que fica a 10 quilômetros de Jaguaquara. Profissão empresária. Meu nome é Jean Pierre Santana, moro no bairro do Jabaquara, na cidade de São Paulo. Eu sou pastor e eu sou analista de finanças, né? Analista financeiro também. Eu nasci na Umbanda, né? Meus pais. Minha família inteira são. Então eles sempre quiseram, todos os filhos, né? E eu, como eu sou a caçula, minha mãe queria que eu fosse seguir ela. Assim que ela morresse, eu ia ficar no lugar dela. E aos 5 anos, 6 anos, eles me batizaram em vários centros de Umbanda mística, e com a intenção de eu seguir. Mas eu nunca gostei. Desde pequena eu sempre tive problemas com isso. Eu era obrigada a frequentar porque era meu grupo familiar. Então não tinha como eu com 6, com 7 anos falar não quero ficar aqui. Mas eu era obrigada a presenciar tudo aquilo, mas eu nunca gostei. Então assim, foi uma adolescência muito difícil, infância também. Aí eu fui crescendo, falei, não, eu preciso buscar. E eu busquei em vários lugares. Eu sabia que Deus era o caminho. Era Ele que eu tinha que buscar, Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. A Bíblia, para mim, ela é o manual da vida, né? Acho que tudo na vida vem com um manual, né? A gente não consegue montar as coisas assim, entender como as coisas funcionam. E a vida é muito difícil de ser vivida, e é uma verdade. E a Bíblia, para mim, é o manual que me ensina a viver a cada dia. Então, quanto mais eu entendo e aprendo da Bíblia, mais eu consigo entender como é viver nesse mundo. Para mim, a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Tenho a Bíblia como referência para a minha vida, porque nela eu encontro respostas para tudo aquilo que eu necessito na minha vida. A Bíblia é um estilo de vida. Se ela ser seguida, algumas coisas a gente conhece, né? Outras não. Mas se ela for seguida, a gente tem um sucesso na vida, né? A Bíblia representa para mim tudo que eu mais precisei no momento da minha dor. Foi nela que eu encontrei força, foi nela que eu encontrei direcionamento, foi nela que eu encontrei as respostas que eu tanto procurava. Com a partida do meu marido, com a perca do meu marido. No momento que eu perdi meu marido, eu fiquei desorientada, eu fiquei confusa, eu fiquei questionando, eu fiquei brigando com Deus, eu fiquei querendo achar resposta em tudo e não encontrava. E na Bíblia, na palavra de Deus, eu encontrei resposta. A Bíblia representa um livro vivo, único no mundo. De tudo que eu vejo da história da humanidade, o único livro que você pode ser morto é ele. Não existe um outro livro. De tudo que eu já li, né? Então hoje eu vejo como um livro vivo, um livro diferente de tudo que existe na história da humanidade. É um livro que eu temo. Talvez eu não siga ele como eu deveria, mas eu temo ele por conta dele ser vivo. A Bíblia, ela representa um manual mesmo, né? O senhor vê que teclado, um piano, uma TV, tudo vem com manual, né? E o ser humano é bem complexo. Então, assim, as pessoas falam, como é difícil entender o ser humano, né? É difícil, mas por isso que a Bíblia existe, para explicar como que a gente tem que ser, né? A gente acaba tendo que aprender tudo aquilo que está escrito para ser alguém conforme que Deus quer, já que a gente vem dele, né? Somos criação dele, então ele entregou esse manual de vida. Então, assim, a Bíblia é a explicação para todas as coisas.
tudo, em todas as áreas da nossa vida, está ali naquele livro, como resposta. Tenho certeza disso. A Bíblia representa para mim como se fosse uma bússola. É o centro da minha vida. Todos os temas desse estudo que nós estamos fazendo nessa temporada, eu estou achando muito interessante, porque abre o leque de aprendizagem, né? De todos aqueles que estão participando com certeza desse estudo, também os telespectadores. Eu acredito que esses estudos servem para avançar mais os nossos conhecimentos. E de nós que estamos aqui, para nós sermos também multiplicadores dessa mensagem para tantas vidas que precisam conhecer a palavra de Deus. Eu gosto muito do tema perdão, porque eu acho que o ser humano tem muita dificuldade em perdoar. Eu acho que até muitas vezes as pessoas, foi falado de não congregar, não no tema perdão, mas assim, eu poderia congregar em casa, né? Congregar não. Eu poderia estudar a palavra em casa ao invés de estudar numa igreja, de ter comunhão. Por que as pessoas têm dificuldade em ter comunhão? Porque vão haver momentos que alguém vai falar alguma coisa que você não goste ou não aceite, e ali começa a gerar sentimentos, e aquilo ali vai ficando dentro do coração, né? Vai guardando ali na alma. Então, eu acho que o tema perdão é um tema bem forte, eu gosto bastante, eu sempre me chama muita atenção, porque é um tema mais difícil, não de ser explicado, mas para o ser humano colocar em prática. Foi tudo tão difícil para mim, para minha mãe, meus irmãos. Hoje eu convivo com eles, sou até a mais próxima de todas. Mas ainda tenho essa dor, essa tristeza, essa falta dele, essa questão de ver ele com as outras irmãs que eu tenho, parte de pai, e não entender e querer que ele estivesse comigo, com minha mãe, não com elas. Tipo assim, eu não perdoei a ele ainda completamente. Eu amo, eu fico com ele, estou com ele, mas eu não consegui perdoar. Então foi o tema que me marcou mais, foi perdão. O pecado, né, foi um dos primeiros temas, como veio, né, porque eu mesmo não sabia, não tinha muita noção do que era pecado, eu tinha noção do que eu achava que era erro. A gente cometia erros, sabe, e não pecados. Depois, quando eu comecei a entender que era pecado e que ofendia a Deus, foi que isso teve bastante impacto assim na minha razão mesmo, entendeu? No meu coração. E depois, agora que foi os sinais da volta de Jesus, né? Que pelo que aponta está próximo, né? E coisas que e momentos que a gente precisa se arrepender do que dos erros, pecados, né? Do que éramos e para se preparar e esperar por Ele, né? Não necessariamente porque só para pensando em salvação, mas por amor mesmo, em reconhecimento de tudo que Ele fez por nós, né? Por mim. O tema que mais me impactou foi a respeito do perdão. Por quê? Porque o perdão eu acho que é a parte mais difícil do ser humano, é o sentimento mais difícil de você tentar conviver. Porque quando a pessoa ela sofre alguma coisa, tem aquele trauma, tem toda aquela situação que gera aquela tristeza, e você poder liberar o perdão é o ato de você tirar isso de dentro de você. E assim, o ensinamento foi muito importante, foi muito bacana. Assim, vários temas foram muito interessantes. Um que eu gostei bastante foi a respeito das fases da salvação. Eu nunca havia refletido a respeito disso. Para mim também foi muito bom, eu aprendi bastante nesse dia, foi muito interessante. Sobre o perdão, porque é algo que eu tenho trabalhado na minha vida e por ter passado por situações recentemente onde que confrontou com com o que eu pensava, confrontos comigo mesmo. Perdão, porque eu sou uma pessoa difícil de perdoar. Assim, eu perdoo, mas eu não consigo esquecer. Então eu fico achando que o perdão tem que estar ligado ao esquecimento. Se eu perdoei a pessoa, se eu perdoo, eu tenho que esquecer daquela mágoa, daquela dor, daquilo que a pessoa me fez. E eu não consigo esquecer.
Então, o perdão mexe comigo. E assim, eu sei que eu preciso perdoar mais. Eu sei que eu preciso aceitar que todos nós somos falhos, como eu sou falha. Mas assim, é que a dor do perdão, a dor de quando você é machucado, fica ali guardado. E quando você olha a pessoa, quando você vê, quando você escuta uma música, quando você olha uma situação, você lembra tudo de novo, volta a dor, tudo de novo. Eu fico assim pedindo, Deus, cicatriza isso em mim, cura essa dor que está em mim. Eu não quero carregar essa dor para a minha vida toda, porque eu preciso viver, eu preciso seguir. Mas machuca, dói, então eu falo, será Senhor que eu não perdoei essa pessoa? Eu preciso perdoar. Tipo, meu marido foi tão rápido a partida dele que eu não tive tempo de pedir perdão por algumas coisas que eu cometi, falhas minhas. Então eu me cobro de mim mesmo perdão para eu me perdoar, para eu liberar esse perdão de mim que eu ainda não liberei. Mas creio em Deus que tudo tem um tempo e eu estou buscando isso, estudo, buscando conhecimento para que eu possa liberar esse perdão de mim. Meu maior medo é perder minha família, o que eu tenho hoje. Não poder ser especial para eles como eu tenho sido, aparentemente, né, pelo que eu ouço da própria família, mas de passar o que eu passei e ter a família que eu tenho e que luta por mim sempre. Então eu acho que o que eu temo hoje de verdade é eu voltar a ficar só. Eu tenho muito medo, porque eu não sei o que pode vir depois, né? Vai ser muito difícil para mim, então eu quero me manter e melhorar e tentar levar uma vida como eu vejo vocês, pastor, assim, uma vida forte em Cristo, sabe, de alegria, de paz, de verdades e não viver para o mundo, né? Viver por viver para Cristo, até esperar o momento. Então eu acho tão lindo isso que vocês falam, entra forte em mim, mas eu sei que eu não vivo isso. E eu entendo tudo, mas não pratico, entende? Então eu temo isso de saber de tudo isso e perder de repente minha família, não ter como de repente me controlar. A maior frustração de todos esses tempos é saber que a gente lidar com tantas pessoas, com outros líderes, e que às vezes nos decepciona, né? Com relação a tantos fatos, inclusive voltados para a palavra de Deus, que nós que amamos e prezamos pela palavra de Deus, às vezes não concordamos da forma que é ensinado para as pessoas. Como, por exemplo, no tocante ao dízimo. Não que o dízimo é errado, mas em todos os cultos está afirmando, falando sobre os dízimos, né? E outros ensinamentos que às vezes a gente vê que não é verdade de acordo com a palavra de Deus. A minha maior frustração como pastor é quando a gente ministra a palavra para as pessoas e a pessoa, ela ouve tudo aquilo que você fala. Às vezes ela faz até uma cara de entendida e depois ela faz tudo completamente ao contrário. Isso me frustra bastante como pastor, é quando eu falo para as pessoas. Eu tenho casos complexos dentro da minha igreja, então, por exemplo, de um viciado em drogas, quando eu falo, olha, não usa, aí ele passa bom tempo sem usar, aí quando ele usa, isso me frustra bastante. Mas eu entendo que tudo isso faz parte de um processo, mas me frustra. Não tenho, assim, um medo, entendeu? Não tenho, assim, uma coisa que me fala assim, eu tenho medo. Porque eu acho que tudo alguma coisa é certa na vida da gente, né? A morte, por exemplo, já é certa. Então, você ter medo da morte, você não vai sentir nada, né? Você vai morrer e vai... Então, eu acho que seria mesmo perder a salvação, né? O maior medo é perder a salvação. Eu não sei se eu teria coragem de perguntar para Deus alguma coisa, sinceramente. Mas eu não teria coragem de perguntar nada para Deus. Eu sei que eu tenho uma esposa que segue bem os caminhos de Jesus.
minhas filhas, e eu preciso realmente seguir os caminhos de Jesus. Quer dizer, eu sigo os caminhos de Jesus, mas não sou ainda um batizado, né? Mas eu participo de tudo da igreja, vou aos cultos, faço os estudos, mas eu sou batizado ainda. Mas eu perguntaria se minha casa estaria salva. Eu perguntaria para Deus qual é o verdadeiro sentido da vida, né? Qual é o conceito da vida? Por que a gente vive, passa por aqui, vive tudo isso aqui e morre depois? Qual é o sentido? O que eu posso fazer para poder melhorar a minha caminhada diante dele, para me poder garantir de fato a vida eterna? Eu acho que um fato primordial e importante, e foi por isso, né? Foi por mim, foi por toda a humanidade que Jesus entregou a sua vida ali na cruz do Calvário. Teria tantas coisas, mas vou resumir em uma, assim. Um dia perguntaram que amor tão grande foi esse que ele deu o filho dele para poder nos salvar. É um amor que eu não compreendia, não imaginava. Por que tanta desigualdade social? Por que tantas pessoas passando fome? Por que tanta miséria? Por que tantos com muitos e muitos sem nada? Essa seria a minha pergunta. Se eu estou seguindo o caminho certinho, o caminho dele, se eu tenho seguido da forma que ele quer, ou se de repente eu estou enganada com alguma coisa e não estou fazendo a vontade dele. Acho que assim, o cristão, a partir do momento que ele se entrega, né, para o Senhor, ele começa a trilhar um caminho. Então, imagina se esse caminho que eu estou trilhando está errado, né? Então, assim, se eu estou fazendo do jeito que ele quer, tudo que ele planejou para mim, se eu estou cumprindo. Então, essa é a pergunta. Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor quer mesmo? O momento mais difícil da minha vida foi quando a minha avó faleceu. Foi assim, um grande baque na minha vida. Por quê? Porque a minha avó, ela me levou para Cristo, né? A minha avó materna. E ela me ensinou bastante coisa da palavra de Deus. Eu sugava bastante ela no momento que eu fui batizado. E muito aprendizado eu tive com ela. E ela era uma pessoa muito temente a Deus, ela lia muito a palavra, ela estudava muito a palavra e muito ela passava para mim. E assim, eu suguei muito ela. E quando o Senhor levou ela, eu até meio que me revoltei, né? Mas aí depois o Espírito Santo, ele veio e me mostrou o porquê que ela vinha, né? O Senhor foi me mostrando do porquê que ela tinha sido levada, né, dessa vida. Então isso foi uma parte muito triste na minha vida, isso foi bem triste para mim. Eu acho que o momento mais triste foi quando eu vivi 3 anos nas ruas. Durante 3 anos eu dormi nas ruas, eu não conhecia ninguém, nem me conhecia mais, nem tinha mais. Eu acho que ali foi o momento mais difícil que eu já passei. Assim, eu nunca senti uma dor, nem acidente como eu já tive, ou quando eu separei de ex-esposas, que foram 2, eu não sofri tanto quanto eu sofri quando eu estava sozinho nas ruas. Eu acho que ali foi o momento mais difícil que eu já vivi. Um sonho, eu poderia falar, vou falar né, assim, que envolve também a minha família, mas é que todas as pessoas venham reconhecer esse amor tão grande que foi capaz de morrer, de passar por tudo que passou, inocente, em nossos lugares. O sonho seria Jesus voltar ainda vivo. Isso seria uma grande satisfação, grande alegria mesmo, seria isso. A Bíblia Fácil vai me levar mais próximo de Cristo, que é o intuito dela, é o intuito do pastor que fala sobre, que trabalha nela e é o que eu estou recebendo. Eu acho que vocês vão me levar mais próximo de Cristo, vão me dar uma força para voltar para casa e poder
poder ser um homem verdadeiro para minha família, muito mais. Sabe, ser verdadeiro para Cristo, claro, em primeiro lugar, muito mais. Começar a temer Ele muito mais. E é uma bênção na minha vida. Acho que Bíblia Fácil é uma bênção hoje na minha vida. É algo que Deus colocou na minha vida. Porque, de novo, Ele pensou assim, olha, não quero perder você, eu ainda gosto de você e eu vou te colocar nesse lugar que você gosta tanto, que você conheceu há 1 ano. Minha mulher mesmo mandou um WhatsApp para mim, disse, veja só, na casa da tua mãe, o primeiro programa que a gente assistiu foi o Bíblia Fácil. Esse programa mudou a nossa vida, de lá para cá a gente vinha falando muito sobre isso. E como é que pode Cristo ter te colocado aí? Olha, vai me levar ao lugar que eu estou escolhendo, que eu escolhi, que eu determinei, que é andar na verdade, no caminho correto, que eu não compreendia direito, que eu não entendia, e foi através da TV e também principalmente do Bíblia Fácil que me orientou muito para a verdade, para reconhecer o que eu estava fazendo, o que eu era, para me transformar e me transformando, que eu não estou transformada ainda, né? Mas assim, me transformando e melhorando como pessoa, como cidadã, como pessoa, né? Como ser humano. Então, a Bíblia Fácil foi importante para mim. O que mais traz alegria é quando as pessoas realmente buscam ao Senhor verdadeiramente, quando as pessoas se prontificam a estar na presença de Deus. Porque eu acho que todo ato de você ir para a igreja, você estar na presença de Deus é uma prontificação. Eu vou para a igreja, você se prepara para ir para a igreja. Tem uma passagem que fala, me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Quando isso se torna verdadeiro na vida da pessoa, me alegra bastante. Eu gosto de ver igreja cheia, eu não gosto de ver igreja vazia. E não só a minha igreja eu gosto de ver cheia, eu gosto de ver todas as igrejas cheias. Quando eu passo perto de uma igreja e eu vejo ela vazia, eu me entristeço, porque eu entendo que o mundo está cheio de coisa de destruição. Então você passa, eu moro na cidade de São Paulo, né? Então, por exemplo, você vai em Vila Madalena, você vê baladas lotadas de pessoas jovens bebendo, se drogando, homossexualismo batendo a porta da nossa cidade. E aí aquilo me entristece. Aí eu chego numa igreja vazia, tem 2, 3, ali eu fico triste, tanto quanto a minha igreja, quanto qualquer outra igreja cristã. Eu fico bem triste. Eu já frequentei vários outros lugares e quando eu assisti a primeira vez foi impactante na minha vida. Eu vi que o estudo é a verdade, não foge da verdade, como outros lugares que fica lubridiando as pessoas, enganando. Não, e o Bíblia Fácil foi para mim correto. Aquilo não foge da Bíblia. A Bíblia assim interpreta por si só. Então, para mim, essa frase foi impactante e muitas outras. Então, eu acredito que vai me levar a uma religião que eu não tenho. Nunca tive uma religião. Então, acredito que o caminho é esse. E aí, gostou de conhecer os convidados da próxima temporada do Bíblia Fácil? A partir de sábado que vem, eles estarão todos aqui, sentados em nossas poltronas e junto com você, aí em casa, vamos aprender um pouquinho mais sobre os ensinos de Jesus. Aqui está o curso em minhas mãos, o guia de estudo que vamos usar nessa nova temporada. E se você quiser recebê-lo em casa inteiramente grátis, basta ligar para Novo Tempo em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 3121. Repetindo, 0 operadora 12 21 27 3121. Ou então, acessar o nosso site novotempo.com/Bíblia Fácil. É um grande desafio nós fazermos uma integração entre as mídias da Novo Tempo e a igreja local. Mas o desafio está lançado. Quinta-feira que vem, 20 de abril, Rádio Novo Tempo, 10 da manhã. Sábado que vem, 22 de abril, 2h30 da tarde, TV Novo Tempo, programa Bíblia Fácil. E domingo que vem, 23 de abril, à noite, aí na sua igreja, organize-se para participar dessa nova temática do Bíblia Fácil. Mais informações no site ensinosdejesus.com.br. Eu espero que esse desafio possa envolver a sua igreja
e que no final desses meses nós possamos ter lindas decisões para a honra e glória de Deus. Eu vou ficando por aqui, mas sábado que vem a gente volta com Bíblia Fácil, agora com os nossos convidados, para o primeiro tema, o que Jesus ensinou sobre as Escrituras. Eu espero você. Até lá.